da conversa do senador Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A discussão é também sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições que acontecem ainda esse ano. A gente traz para a conversa, para esse debate, o deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, ótima tarde. Obrigado por nos aguardar alguns instantes na linha, por ter essa paciência com a TMC. Eu queria começar perguntando como o PL encara esse escândalo, se ele vê como um escândalo, se ele entende que, de repente, a divulgação desse áudio transforma o Flávio Bolsonaro em alguém muito parecido com os candidatos que a família Bolsonaro sempre criticou justamente por acordos debaixo dos panos, com a iniciativa privada, em troca de favores públicos. Existe essa preocupação por parte do PL. Como você recebeu a notícia desse áudio, meu caro Maurício Marcon? Boa tarde. Bom, boa tarde, Tomás, Rodrigo e Maiara, se não me falha a memória, que me passaram que estão apresentando o programa. Obrigado pela oportunidade. Acertei. O Wilson também, desculpa. A memória de homem não é muito boa, então eu tentei gravar o nome de todos para citar todos, né? Mas a gente sempre acaba esquecendo ao invés de dar uma boa tarde para todo mundo. Bom, veja você que eu estava acompanhando o programa e vocês estavam falando sobre o próprio Romeu Zema, né? O Romeu Zema que há 15 ou 20 dias gravou um vídeo com o Flávio Bolsonaro e era citado, inclusive, como provável vice do candidato. Depois, ao descobrir que este candidato pediu financiamento para um filme privado através de recurso privado, ele disse que já não presta. Eu acho que isso já é um esclarecimento do que a gente viveu. Por exemplo, o Flávio, lá em 2024, fins de 2024, quando ele foi atrás de investidores para financiar o filme de seu pai, não tinha como saber quem era Daniel Vorcaro. E tem mais, essa conversa talvez tenha sido, pelo que foi divulgado, um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Alguém acha que um candidato à presidência vai falar com alguém se ele soubesse que esse cara ia ser preso? Obviamente não, seria completamente impensável que isso acontecesse. Então, o que a gente tem? Lá atrás, o Daniel Vorcaro, que participava do LIDE, tem conversas aí com o Dória, tem conversas com muitas pessoas influentes no país, era tido como um banqueiro de sucesso, foi premiado e era tido como alguém respeitado no mundo financeiro. Quando tu quer um financiamento de alguma coisa, automaticamente tu vai atrás de quem tem dinheiro para investir nesse financiamento. Nesse projeto, que era a questão do filme. Olha, eu acho que ninguém tem dúvida que esse filme vai ser extremamente lucrativo. O que nós temos de informações vindas diretamente aqui do pessoal que ajudou a fazer o filme e provavelmente do Flávio, que conversou com o Carlos Jordi e depois conversou comigo, é o seguinte: o dinheiro realmente não era do Vorcaro. O que acontece? O Banco Master tinha um fundo de financiamento de projetos. Fundos esses que basicamente todo banco tem, onde pessoas investem o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Isso existe com shoppings, que muitas vezes o proprietário são diversos investidores, isso existe com grandes lugares onde tem fábricas grandes. Isso acontece também com esse tipo de investimento. Então, o fundo que era do banco do Daniel Vorcaro, com dinheiro de empresários, decidiu aportar recursos neste filme. Isso foi acertado lá no começo de 2025, quando ninguém tinha Daniel Vorcaro como alguém leproso como é hoje. Pois bem, esse contrato foi firmado, parte das parcelas foi enviada, e aí o filme começou a ser pago. Você vê que no próprio áudio, o Flávio não pede dinheiro para nada ilícito, ele pede dinheiro para pagar os atores do filme, né? E vejam vocês que nós, da oposição, lá atrás, nós poderíamos ter criticado o próprio Lula ou o Temer, que também receberam dinheiro do Vorcaro, numa época que ele era tido como um banqueiro que investia recursos para depois, obviamente, ter lucros. Então, no meu ponto de vista, o que acontece? A régua moral da direita ela é extremamente mais alta do que a régua moral da esquerda. Nós temos um presidente cujo filho aprova as robustas, que recebeu dinheiro, sim, roubado dos aposentados, e que para a esquerda está tudo bem. Ou o próprio irmão do presidente, cujo sindicato teve R$500 bilhão bloqueado pela justiça, também de dinheiro roubado dos contribuintes. Isso para a esquerda está tudo bem. Agora, um candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, os recursos do Daniel Vorcaro, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não fui responsável como Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento eu pedi
pedir financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras, talvez, podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Eu não tenho como saber. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Sobre a CPI, que está se falando muito, olha, nós somos favoráveis ao fundo dos primeiros... Só para não emendar muito assunto... Só para a gente não emendar muito assunto, porque eu acho que tem tanta coisa que você falou importante aí, se importa a gente já parar aqui e fazer só um questionamento? Não, estou às ordens. Tá. Não, porque você disse que não era dinheiro do Vorcaro, no entanto, o senador Flávio Bolsonaro ligou para o Vorcaro para pedir, não ligou para nenhum diretor de fundo, nenhum secretário não, ligou para o próprio Vorcaro. Então, entende-se que o dinheiro era do Vorcaro. Acho que, claro, a investigação da Polícia Federal vai mostrar isso. Mas o que mais me chama a atenção, eu queria ouvir de você isso, é que quando você diz, não, o dinheiro foi pedido lá atrás, o Vorcaro já tinha emprestado também para outros filmes, inclusive algo relacionado ao Lula, e que ele cobraria alguma coisa por isso. Então, o senador Flávio Bolsonaro, em novembro do ano passado, já sabendo, porque ele fala no áudio que sabe que o Vorcaro está enfrentando dificuldades, está sabendo que a coisa está feia para o lado dele, liga para pedir esse dinheiro que não é um dinheirinho qualquer, é uma fortuna. Não tem problema, ele não achava que o Vorcaro voltaria depois de ele, caso eleito presidente, para cobrar essa fatura? Que isso sairia de graça? Ou a política brasileira é feita assim mesmo? Dá-se o dinheiro, ninguém cobra depois? Não, deixa eu te explicar quando funciona, como é que é em fundos, né? O banco era do Vorcaro. O dinheiro do fundo não era do Vorcaro. Quem fez a intermediação com estes empresários que participam deste fundo era Vorcaro. Então, nada mais justo do que quando foi procurado Daniel Vorcaro para fazer essa intermediação, que ele concordou em fazer esse financiamento através de dinheiro de terceiros, ele cobrar do Daniel Vorcaro que seja feito os pagamentos. Afinal, havia um acordo de financiamento e o que o Flávio poderia oferecer naquela altura como oposição, que é o que nós somos, nada mais é do que a bilheteria do filme voltar em rendimento. Então, tu coloca 100 milhões no filme, tu espera que volte 140, 150. Todo mundo que investe em filme no mundo, de qualquer tipo de filme, inclusive as indústrias cinematográficas que a gente tem aí pelo mundo, elas visam o lucro. Isso até hoje no Brasil não é crime, tu visa lucro. Então tá tudo certo. Agora, sobre eventuais favores, não é tratado isso em áudio. Não tem nada do áudio nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que teve aí 130 milhões no contrato, onde este sim, a gente sabe que não produziu nada. O dinheiro ficou para Alexandre de Moraes, que esse sim tem uma caneta que pode fazer alguma coisa em benefício do Daniel Vorcaro, tanto é que ele pediu num áudio, algo totalmente não republicano, que era para bloquear uma investigação e a prisão dele. Olha, a gente pode ter qualquer tipo de linha de pensamento. Agora, eu, como político, não vou falar com um cara pedindo dinheiro para ele que não seja legal, se eu suspeito que esse dinheiro não seja vindo de forma legal. Um banqueiro no Brasil, ele ganha dinheiro através de rendimentos dos seus investimentos. Isso até hoje não é proibido. Então não havia, até aquele ponto ali, uma prisão ou propriamente algo que nós pudéssemos dizer, olha, o Daniel Vorcaro é um cara que não presta. Inclusive, o próprio Daniel Vorcaro, ele patrocinava... Em novembro de 25 não se sabia disso? O senhor tem certeza? Olha, eu tenho certeza que talvez se o Daniel Vorcaro... Eu tenho certeza que se o Daniel Vorcaro tivesse patrocinado o programa de vocês lá atrás, vocês iam aceitar, porque era um banqueiro que patrocinava, inclusive, equipe de Fórmula 1. Ele patrocinou várias coisas. Então, assim, a gente saber de onde é que veio. Eu não sabia de onde é que vinha o dinheiro. Depois que a gente soube, bom, daí não houve mais o pedido, daí não houve mais esse interesse. Então, a gente tentar antecipar. E olha só a loucura que a gente está tentando vender. Que o Flávio, sabendo que o dinheiro era ilícito, ligou para o Vorcaro, sabendo que hoje suas ligações, ou enfim, ele podia ser preso, o celular apreendido, e essas conversas serem divulgadas. Ele mesmo sabendo de tudo isso, ele um pré-candidato à presidência, ele estaria ligando para o Vorcaro para pagar os funcionários do filme.
cada um acredita no que quiser. Eu não consigo imaginar que um candidato à presidência seja tão mirim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, de saber que o celular que ele estava falando com um terceiro poderia ser apreendido e este estaria falando assim de uma forma bem tranquila, como ele fala no áudio. Quando tu pede apoio para alguém, para financiar uma campanha, como eu já pedi, por óbvio tu é educado, tu é simpático, isso faz parte. Tu não vai xingar uma pessoa que tu está pedindo apoio. Então, assim, acho que cabe ao eleitor decidir se isso é ou não um republicano. No meu ponto de vista, juridicamente até aqui, não há nada de ilegal de tu pedir um financiamento para alguém para que este depois tenha um rendimento através da sua bilheteria. Para mim é algo até aqui natural. Desculpa, Marcon. Só para concluir, é porque não está fechando para mim. Ó, a gente tem notícia de que em 16 de novembro, o Flávio Bolsonaro mandou uma outra mensagem para o Vorcaro dizendo: irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Não dá para dissociar isso, não é uma relação de pedido de fundos para um filme, não é isso que está acontecendo aqui. E o diretor do filme disse que o dinheiro não foi para o filme. E deputado, só complementar a pergunta, deputado. O PL está tranquilo que nós não vamos ter nenhum outro áudio, nenhuma outra informação? Então, assim, o PL está seguro que é só esse áudio pedindo o dinheiro que já, tudo bem, foi pedido em 2022, 2016, sei lá quando foi pedido. Está seguro que essa informação é única e exclusiva nesse caso de relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro? Ou ou nós vamos ter ao longo da semana ou ao longo do dia, porque ao longo das horas, novas informações e novos áudios? Isso é a ponta do iceberg, né? Olha, nem tem como ter novos áudios porque o Vorcaro foi preso no dia seguinte, né? Então é óbvio que não tem como ter novos áudios. Afinal, não tem como ter. Pode ter antes de ele cobrando dinheiro, talvez até existam, até porque ele tinha feito um contrato, uma negociação através desse fundo para financiar o filme. Quando há contratação de atores, tu concorda que tu tem que saber de onde é que tu vai pagar esses atores, e aí tu tinha esse fundo que iria pagar, visando propriamente o lucro depois. Então, no meu ponto de vista, é normal a cobrança. Agora, quando tu me pede se o PL está tranquilo, hoje, na conversa com o Flávio, que o Jordi teve, depois conversou comigo, ele ficou muito tranquilo e disse: podem ficar tranquilo que não vai ter vídeo de festinha, não vai ter nada irregular, então eu dou a minha palavra para vocês. Então, eu tenho uma reputação a zelar. Eu não cheguei a ser deputado federal sem gastar um real de dinheiro público, sendo somente 2 anos de vereador numa cidade do interior. Então, eu, particularmente, continuo apoiando o Flávio, salvo, claro, se houver novas. Se o irmão dele, por exemplo, participar de um sindicato que teve $500 milhão bloqueado pela justiça, ou um eventual filho dele recebeu 300 mil de dinheiro desviado do INSS, obviamente, ele não vai mais ter meu apoio.